para o nosso discipulado para você. O importante é que você nos dê atenção e não desligue, não tire, não saia aqui do nosso canal e fique até o final aqui para a gente poder aprender um pouquinho do que Deus tem para poder nos ensinar. Vamos lá? Estamos na segunda fase do nosso Instituto Didascalo. A primeira fase, nós chamamos ela de primeira fase porque é a preparação, e a segunda fase é a atividade daquilo que nós aprendemos na primeira fase, e a terceira fase é a continuidade de tudo aquilo que estamos aprendendo, tanto na primeira como na segunda fase. É de forma proposital, foi Deus que colocou isso e de forma muito sábia, Ele nos deu aí uma grade curricular bem interessante para nós aprendermos. Estamos hoje no nosso curso Sentinela de Oração. Esse curso fala sobre oração, sobre intercessão, tudo que você quiser aprender sobre intercessão está aqui nesse curso. É só você estar conosco aqui, tá bom? Hoje nós estamos na nossa aula 6. E o tema é Sentinela, feche o cerco. O sentinela tem que fechar o cerco de toda ação demoníaca. Deus nos deu essa autoridade, né, de expulsar as serpentes, expulsar os demônios, de neutralizar qualquer ação de demônios sobre vidas, expulsar demônios sobre vidas, e nós fomos chamados para isso. E nós temos aqui uma passagem bíblica que ela tem muito a ver com isso. No capítulo 6 de Josué, versículo 2, diz o seguinte: olha, então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, e o seu rei e os seus valentes. Não, aqui não, tá bom? Então Deus está aqui falando, eu vou entregar, então eu entreguei para vocês. Quando Deus fala que Ele está entregando algo para a gente, é exatamente trabalharmos para isso. Agora, é claro que a gente tem falado muito aqui sobre isso, que a ideia é nós estarmos sempre debaixo da submissão de Deus, da vontade dEle, do poder dEle. Não sair fora nunca desse sistema, de maneira alguma. Entendeu? Vamos lá. Temos ainda o versículo 16. Aí, versículo 16, exatamente a conclusão, né? O resultado de que Josué recebeu a ordem de Deus. Então aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Aí, né, esses 2 versos diz aqui, Deus tinha entregado Jericó para Israel antes de que fizesse qualquer coisa. Deus tem entregado a nossa cidade. Eu sempre penso o seguinte: se Deus colocou você na sua igreja, em determinado lugar, Deus colocou você ali, colocou a sua igreja ali, não para ser mais uma igreja, ou para futuramente ser um lugar, mais um templo, não. Ele colocou você ali, não para poder enfeitar a cidade, não, Ele colocou vocês ali para vocês serem os profetas, os sacerdotes, os intercessores, aqueles que vão fechar o cerco para que Satanás e seus demônios não trabalhem naquela localidade. Então, é preciso que nós tomamos essa atitude, né? Porque às vezes pessoas estão na igreja, a igreja é aqui, a boca de fumo ali, e assim por diante. O diabo trabalhando pertinho da igreja. A igreja acha isso normal, né? Acha isso normal. Eu estou passando lá e estou abençoando. Não, tem que abençoar. Tem que eliminar. Não as pessoas, os demônios. Como nós aprendemos em capítulo 6 de Efésios, versículo 12, que a nossa briga é contra os demônios. Então vai lá e expulsa, determina, disse,
eu declaro que você saia daqui em nome do Senhor Jesus, Satanás e seus demônios. Agora a pergunta é, ele falou isso para você? Então, se ele falou isso com você, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, dizendo a Timóteo, capítulo 6, versículo 12: combati o bom combate, tomei posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual também fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Eu notei que fiz um negócio errado aqui. Entendeu? Então, Deus chamou a gente para isso, né? E esse é um tema sobre tomar posse e manter o domínio sobre a localidade. Aqui falei, estou referindo-me à tomada das cidades, mas sua conexão com sentinelas pode ser aplicada a qualquer lugar ou pessoa que precise ser capturada por Cristo. É claro que aqui o texto está falando sobre a cidade de Jericó, mas pode ser uma pessoa que está sendo oprimida por Satanás, possessa pelos seus demônios. Nós podemos muito bem eliminar tudo isso em nome de Jesus. Vamos lá. Isso é muito válido considerando que os eventos das Escrituras nem sempre acontecem apesar do livro de Josué. Isso é muito válido considerando que os eventos da Escritura nem sempre acontecem tão rapidamente quanto aparece. Não. Vai demorar um caso. E aí vem o processo né? E tem que ver perseverança, tem que ter paciência, trabalhar, né? E tudo. E, às vezes essa demora que você acha que demora é justamente ajustes que Deus está fazendo também na igreja, também em nós, e assim por diante, né? Apesar do livro de Josué pode ser lido de algumas horas, e a conquista de Canaã, o Josué, provavelmente levou 7 anos, né? O livro cobre um período de aproximadamente 25 anos. No seu final, nem todas as tribos de Israel tinham conquistado os seus territórios, e Deus nos entregou nossas cidades. Ele leu de Juízes e parece que o povo lá, eu li esse texto aqui, capítulo 1 de Juízes, versículo 27 a 36, você vai ler ali, que eles, em vez de destruírem como Deus determinou, eles começam a pegar o povo de Canaã para poderem ser seus escravos, trabalhar. E isso trouxe consequências mais tarde, duríssimas para Israel. Então, se Deus mandou que você eliminasse tudo, não venha achar que isso não tem nada a ver, que negócio não tem nada a ver, que é um problema muito sério. A gente começa, a querer minimizar as coisas. Não pode minimizar, tem que ser feito com a ordem que Deus foi dada. O que eles fizeram? Em vez de destruir o povo, eles começaram a agregar o povo para trabalharem para eles com serviços pesados. E as consequências, vocês veem isso no livro em diante, onde os inimigos aproveitaram e cresceram e oprimiram o povo de Israel. Então, cuidado com isso, é uma dica muito grande para a gente. Posteriormente, a história de Israel, depois de um grande e glorioso começo, eles experimentaram um atraso de 16 anos na reconstrução do templo, Esdras 3 e até o 4, através do ministério de Ageu, coragem e fé, para construir a obra que vieram. Os atrasos, retrocessos e campanha demorada não são incomuns no reino de Deus. Apesar de Deus ter facilitado uma aceleração de evangelização do mundo, perseverança e paciência ainda são fatores determinantes. Deus a entregou na cidade, mesmo que ainda não pareça. Por isso, vamos tomar posse. Eu sei que às vezes é difícil. Hoje nós moramos aqui no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro está enfercheado com
todos os problemas possíveis, em termos de criminalidade, prostituição, corrupção e muitas coisas, não é somente o Rio de Janeiro, mas como nós moramos aqui, nós precisamos orar pelo nosso estado, orar pela nossa cidade. Eu moro na cidade de Itaguaí, né, pelo menos hoje, né, enquanto estamos aqui ainda, né, e precisamos ver a nossa cidade também nas mãos do Senhor. Eu não sei qual é a sua cidade, né, mas se você quiser também compartilhar conosco aqui, dizer assim, pastor, eu sou da cidade tal, né, ore pela cidade tal, nós vamos orar também, ajudar você em oração aí pela cidade tal. Mas a gente tem que interceder pela nossa cidade, lutar pela nossa cidade, expulsar, mandar sair os demônios da nossa cidade, tá bom? Vamos lá, então, temos duas passagens bíblicas aqui que retratam mais ou menos isso, né? Atos capítulo 10, versículo 34 e versículo 35 diz o seguinte: então Pedro começou a falar, ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Então sempre falamos o seguinte: a única forma de nós eliminarmos, acabarmos com a criminalidade, só existe uma forma, e ela quem pode fazer isso é Deus. É trazendo as pessoas para o reino. Não é exterminando as pessoas, não é acabando com as pessoas. Parece que hoje as pessoas estão tão revoltadas com a criminalidade, inclusive no meio de nós, que em vez de nós orarmos para essas pessoas, nós às vezes estamos torcendo para que eles sejam exterminados, né? Como não adianta, né? Você acabar com barata, acabar com ratos na sua casa, não é matando-os que você vai acabar com eles. Você mata um rato aqui hoje, amanhã aparece outro. Mata a barata aqui, amanhã aparece outra. A única solução é você fazer a limpeza necessária. Aí você vai evitar que eles entrem. Assim são os demônios. A única forma de você lidar com essas pessoas é purificando-as, é trazendo a palavra da salvação, do quebrantamento, a palavra da libertação para eles. É a única forma. Porque não existe outras formas para você tratar essas pessoas a não ser assim. Não adianta você eliminar uma vida que você vai jogar lá para o inferno, e a responsabilidade sua vai ser maior ainda do que você tinha. A Bíblia fala que se nós sabemos fazer o bem e não fazemos, nós estamos pecando. Então, tudo se torna pecado. Por isso tem que tomar cuidado com esses pensamentos, né? 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o julguem demorada, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha só. Então, em vez de a gente ficar pensando, vamos trabalhar para que todas as pessoas da sua cidade cheguem ao arrependimento e não sejam tratadas como pessoas que devem ser exterminadas. O poder ofensivo de um sentinela. Existe um aspecto ofensivo, agressivo, no ato de vigiar. As palavras hebraicas aqui são cercar, espionar e emboscar. Vamos lá. E todas elas envolvem vigiar, né? Vamos lá. Cercos serão efetuados para eventualmente quebrar o poder de Satanás sobre as pessoas e cidade. Como é que vamos fazer isso? Vamos cercá-las em oração, com a palavra, e assim nós vamos conseguir trazer um efeito de transformação, de libertação para elas. Espionar tem seu lugar na medida que descobrimos os planos e fortaleza Satanás. Aí você tem que espionar. É como que, por exemplo, você vai para uma cidade, antes de tudo, você precisa estudar a cidade, saber que espírito que está trabalhando naquela cidade, que demônios são esses. Porque às vezes você vai tacar um demônio que não tem nada a ver com ele, não vai sair. Os demônios, eles trabalham específicos numa determinada cidade.
E só vamos descobrir assim, descobrir isso intermédio de oração. Intermédio de oração. Vamos lá. Estratégias para um sentinela tomar a cidade. Vamos lá. A chave para o sucesso está em ouvir do Espírito Santo as instruções e como implementá-las corretamente em nossas regiões. Nós falamos. Ele que vai instruir a gente. É por isso que a dependência e a submissão a Deus, ela é muito importante. Quando as pessoas não submetem a Deus, quando as pessoas não estão sensibilizadas à voz do Espírito Santo, fica muito mais difícil trabalhar. Aí fica aquela igreja rotineira, aquela igreja que faz seu culto aqui, faz seu culto ali, as coisas não mudam, as coisas continuam do jeito que está. Não é porque a igreja está cheia de gente, é que eu estou achando que eu estou bem. Cuidado com esses pensamentos, que às vezes a igreja está cheia de pessoas, mas pessoas que ainda não buscaram a transformação. O papel do pastor da igreja é fazer com que a igreja ela entenda o seu papel aqui nesta terra. É por isso que a responsabilidade é muito maior de quem está dirigindo. Deus vai cobrar isso para todos nós, que somos pastores. Incumbir a igreja, olha, o seu papel é esse, o seu papel tem que fazer isso, se você não fizer, e às vezes as pessoas não participam de escolas dominicais, nunca estudaram a escritura como deveriam estudar, leem a Bíblia de uma forma totalmente esporádica, corriqueiras, sem aquele buscar o conteúdo bíblico, buscando o entendimento do que realmente Deus está falando conosco através da sua escritura, começa a falar um caminhão de bobagem sobre os púlpitos ou testemunhando para as pessoas um caminhão de bobagem. E aí a conclusão em algumas coisas, em alguns casos, não funcionar. As sentinelas de cidades devem prestar especial atenção nesses pontos importantes. Vamos lá. Escolher uma área geográfica com fronteiras espirituais bem definidas. Esse lugar onde estamos é um lugar bem estratégico? Ou é um lugar qualquer? Ou se implanta igreja em qualquer lugar? Isso é irresponsabilidade, né? Gente, tem que tomar cuidado. Ser dirigido pelo Espírito Santo, né? Eu sempre falo isso que a igreja que nós estávamos dirigindo anteriormente, é Deus que direcionou-nos ao lote. É um local muito estratégico. Então Deus faz isso com a gente. A gente tem que orar, pedir a Deus estratégia, né? Será que é aquilo que o Senhor quer mesmo? Né? E Deus sempre vai mobilizar a gente para isso. E hoje, aonde estamos dirigindo também hoje, é a mesma coisa. O local é bem estratégico ali, bem visível. E vamos trabalhar para procurar manter. A área geográfica é muito importante para poder fazer as suas definições, como você vai trabalhar. Ok? Presta atenção nisso, tá? Garanta a unidade de pastores e outros líderes cristãos da área e comece a orar regularmente. E aí vamos começar a incentivar, fazer ali algumas alianças com alguns homens de Deus, para juntos nós podermos traçar, né, um trabalho para podermos, de alguma forma, trazer para a localidade libertação. Deixe uma clara imagem que esse esforço não é simplesmente uma atividade dos pentecostais carismáticos, mas de todo o corpo de Cristo. Não vamos aqui especificar que eu da igreja pentecostal, da carismática, eu sou pentecostal que faço isso, eu sou da carismática que faz aquilo. Não. Todo o corpo de Cristo. Deixa bem claro que é um trabalho específico da igreja, independente da denominação. Né? Tá ok? Assegure a preparação espiritual dos líderes e outros crentes participantes, através de uma busca constante de arrependimento, humildade e santidade. Nós estamos aqui a preparação, como o livro Josué ali trabalhou, como Josué trabalhou, para poder chegar até Jericó. Vamos lá, capítulo 1, nós temos aqui a preparação.
estudar a Bíblia, se alimentar biblicamente, se instruir com conhecimento, porque a Bíblia, como nós sempre falamos aqui, que sem conhecimento o povo é destruído. Temos no capítulo 2 a espionagem, aí onde ele vai espionar, saber como é que vai fazer a estratégia, como é que vai lidar com a situação ali da localidade. Né? Então, para isso, nós precisamos sair um pouquinho, né? Dar uma olhadinha na nossa localidade, na cidade, saber como é que a gente vai pregar, porque pessoas antigamente faziam ar livres, e querem fazer ar livres de forma totalmente aleatória, né? Sem espionar a localidade, o que vai ser falado, o que o povo, como é que é a cultura do povo, e assim por diante. Toma muito cuidado com isso. Aí temos no capítulo 3 a travessia do Jordão, que é o testemunho, né? Você agora vai agora experimentar, né, o poder de Deus na sua vida, para que o povo também experimente isso, para que o povo também entenda isso, para que quando o povo for sair com você, ele saia com você ciente do poder do Senhor. O capítulo 4, ali tem um memorial, né? Onde uma forma de testificar que Deus fez, mostrar claramente que Deus fez. Tem no capítulo 5 a preparação, que é a santidade. E depois do capítulo 6, como nós já lemos aqui, temos a obra executada ali. Foi tudo uma preparação, foi tudo um trabalho, né? Em conjunto com todo o povo, para poder entrar em Jericó. É claro, sob a liderança de Deus, de Deus, e na liderança de Josué, ali no povo de Deus. Josué sendo liderado por Deus e liderando o povo a fazer aquilo que Deus estava estabelecendo. É isso importante. Pesquise o passado histórico da cidade para revelar as forças espirituais que formam a cidade. Como nós lemos aqui, a espionagem foi para isso. Como é que é eles? Qual é a cultura deles? Que espírito, né, demoníaco ali trabalha naquela localidade? Tudo isso tem que ser muito bem analisado. Trabalha com intercessores, especialmente capacitados e chamados, numa batalha especial, numa estratégia, para que eles procurem a revelação de Deus nos seguintes tópicos. Entenda só que hoje nós falamos sobre esses tópicos aqui, entenda uma coisa. Nós, pastores, precisamos chamar pessoas, não é para orar de qualquer maneira, para ser apenas um orador, não. Tem que ser pessoas, esses intercessores, esses sentinelas, eles devem ser pessoas equipadas por Deus. E pessoas que provaram o poder de Deus, entende o poder da oração. Porque só vai entender o poder da oração quando ele entende o poder de Deus na sua vida, tá bom? Dica, né? Vamos lá, só os tópicos. Primeiro, o que é necessário para a redenção da cidade? O que é necessário para poder a cidade se render? Vamos trabalhar em cima disso e orar sobre isso. As fortalezas de Satanás na cidade. Lembra que o que fez o apóstolo Paulo quando deixou em Éfeso? Ele chegou lá, entrou lá no panteão lá, e cheio de deuses lá, e ele estrategicamente pregou sobre o Deus conhecido. Legal, né? Letra C. Pecados passados e presentes que precisam ser confessados. Até dentro da igreja. Lembra o caso de ali, a partir que eles foram entrar em Ai, e existia um problema muito sério ali, Acã estava escondendo o pecado e perderam a batalha. Então tem também que fazer essas avaliações também, né? E por último, letra D, espíritos terrenos designados para a cidade. Que espírito é esse que estão trabalhando nessa cidade? Né? Então, que orar também sobre isso. Antes de qualquer trabalho evangelístico, é por isso que o sentinela de oração ele vem antes do evangelismo de oração. Porque você precisa primeiramente orar, buscar a Deus, buscar a direção de Deus sobre essas coisas, sobre, né, para poder você tenta, você não pode evangelizar antes que você saiba o que você vai fazer. E por último, os planos de ataque de Deus e seu planejamento de tempo. Aí você vai atacar evangelizando. É o que nós vamos aprender no próximo curso, aqui, que é evangelismo de oração. Vamos lá. Reconhecendo as fraquezas. A primeira dificuldade em se consertar um problema é reconhecê-lo e
compreendê-lo. Aqui diz Romanos, capítulo 4, versículo 19 e 20, diz o seguinte: e enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade de ventre de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Esse texto aqui está dando a entender que não devemos tomar conhecimento das circunstâncias difíceis, né? Nunca. Não tem que olhar para a dificuldade. Abraão não olhou para a sua circunstância. 100 anos, esterilidade de Sara, tudo isso era, na verdade, era uma situação difícil, era quase impossível. Você olha para a cidade e vê a cidade completamente envolvida na criminalidade, na corrupção e etc. Ah, que dificuldade. Não, temos que agora buscar a direção de Deus, né? A palavra grega aqui usada é kataneio. Não corrobora essa ideia. Ela literalmente significa contemplar e considerar atentamente, observar completamente. Isto é você não deixar se levar, só fico batendo aqui, né? Não se deixar levar pelas circunstâncias. Porque as circunstâncias, ela tende justamente a nos parar. Mas aí estamos debaixo do poder de Deus. Abraão não se fortaleceu na fé porque se recusou a tomar conhecimento das circunstâncias naturais. Ele cresceu na fé, reconhecendo até mesmo, contemplando a sua condição e de Sara, mas respeitando a promessa de Deus, que teve mais peso do que na realidade terrena. Deus prometeu para você que vai trabalhar, que vai salvar pessoas, que vai... Então, se Deus prometeu, então busque, independente das circunstâncias. Esse é a chave das questões, né? Um dos erros de alguns cursos de crescimento da fé vem da interpretação errônea desse versículo, porque são ensinados a negar ou ignorar realidades, como doenças ou problemas financeiros. É ensinado que reconhecê-los seriam infidelidade e falta de fé, e isso não é bíblico, né? Então, irmãos, a igreja não tem condições financeiras. Busca algumas coisas. Nós, aqui, ali onde estou congregando hoje, nós temos ali, o pouco que nós temos ali, em termos de som, em termos de equipamento, nós estamos mandando para a rede social, né, os nossos trabalhos. Os nossos trabalhos. E nós estamos evangelizando intermédio da mídia também, enviando para pessoas e para quem possa receber essa palavra, né? Nós usamos esse recurso aqui, pequeno, né? Em vista de que você vê fora aí tantos recursos bons e para poder trabalhar, a gente não tem que olhar para a questão financeira. Eu tenho só para um microfone qualquer para poder, na minha igreja, talvez não tenha um microfone, então não tem microfone, vai num gogó mesmo, né? E assim por diante. Não pode olhar para as circunstâncias. A fé, ela vem justamente por isso. Se você crer na promessa de Deus, independente, você vai conseguir. Ao aplicar essa ação, reconheça as dificuldades envolvidas no processo da tomada de nossa cidade. Devemos honestamente admitir nossas falhas e dificuldades, que vão sempre existir ali na localidade e também na igreja, que é desunião, apatia, falta de oração, pecados não confessados e outros mais ainda, que a gente vai sempre alcançar, vai se confrontar com eles. E tem que saber lidar com tudo isso. Uma igreja que não sabe lidar com essas falhas e dificuldades que vamos encontrar na cidade, no nosso bairro, ou na nossa própria igreja, até dentro da nossa própria casa, é sinal que você não está querendo vencer, você está querendo moleza, aí é demais, né? O conceito do cerco implica tempo e preparação. Tem que ter paciência. O tempo é o kairos, não é que a gente vai falar aqui sobre isso. Não vou entrar nessa de que o tempo está passando, já é 2024, já é 2025, já é 2026. Gente, esqueça o tempo. Vamos fazer na obra do Senhor. Atrasos devem ser esperados, mas também contornados. Não vamos também exagerar com os atrasos, né?
A gente pode avançar, vamos avançar. Se não pode, a gente sossega um pouquinho. Apesar da maioria dos avivamentos parecerem repentinos, eles, na verdade, são um ponto culminante de algo que vinha preparando o seu caminho. Não é assim. Avivamento é uma preparação, né? Hoje você entrou numa igreja que ela não é muito empática com a palavra de Deus. Então vamos lá, vamos trabalhar em cima disso. Primeiramente em oração e vamos continuar pregando, né? Tem aquela a água que bate na pedra até que ela fura. Eu não sei falar muito nesse provérbio, mas é assim, vamos pregando, vamos ensinando, independente se que estão ouvindo ou não, né? Mas um dia Deus vai fazer a obra e aí depende de nós. Será que você está perseverando mesmo? Você está desistindo já porque as pessoas não querem ouvir? Vamos lá. Aqui nós temos aqui uma passagem bíblica muito interessante, que é Gálatas 6:9, que diz o seguinte: não cansemos de fazer o bem, porque o tempo certo faremos colheita, se não desanimarmos. O tempo aqui é o Kairos, porque o tempo certo faremos a colheita. Por isso que temos que continuar, né? Se nós nos animarmos, nós vamos colher. Não tem lá o agricultor, ele planta as suas sementes, tem que esperar agora. Fazer o quê? Ele não vai brigar com a terra, vai para a terra logo dá para produzir o que ele plantou. Ele tem que esperar agora o tempo determinado. É assim também. Você tem que esperar. O tempo próprio, nesse versículo, é a palavra kairos. O ponto é simples. Nosso fazer o bem irá criar estação de colheita oportuna, se não desanimarmos ou desistirmos. Se você não desistir, se você desanimar, é por isso que tem que ter perseverança. A perseverança ela é muito importante na obra de intercessão, que ele vai nos levar à de intercessão. Um intercessor, um sentinela que não tem perseverança, ele não vai alcançar nada. Tem que ter perseverança. A mudança divina, através da ação do Espírito Santo e da igreja, assim como o alinhamento perfeito até o mesmo no mundo não salvo. Cronos, palavra natural do tempo, se torna kairos. Eles estão separados, mas conectados. Não existe não pode conectar o Cronos do kairos e nem o kairos do Cronos, né? Eles têm que estar sempre juntos, né? Hoje é dia tal, então eu estou no Cronos. Mas Deus pode operar hoje, como pode operar amanhã, e eu estou conectado aqui no dia, mas também conectado no tempo, na hora do Cronos, mas eu também estou conectado no tempo de Deus, onde tem que esperar o momento, o dia propício de Deus operar. São diferentes, mas parte do mesmo processo. Não podemos ter um em um outro, eu vou ter que ter os dois, não adianta. Na verdade, o tempo Cronos produz o tempo Kairos. Vamos lá. Daniel capítulo 2. Vamos ler aqui? Daniel capítulo 2. Cadê o Daniel, Jesus? Achei. Vamos ler o versículo 10 até o 13. Por aí. Os caldeus responderam na presença do rei: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior que o mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, ou encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa lhe revelar o rei, a não ser os deuses. E esses não moram entre os mortais. Ao ouvir isso, o rei ficou indignado e furioso e mandou matar todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual os sábios deviam ser mortos, e foram buscar também Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Eles salvaram a vida dos magos, né? Daniel. Interessante que nessa passagem é que
O rei sonhou e não falou o que ele sonhou. E os magos agora teriam que, porque é muito fácil, eu posso dar a interpretação que eu quiser. E o rei foi esperto, não, agora vai ser diferente. Eles não são magos mesmo, não são, não têm as suas revelações, então quero ver agora. E aí Daniel salvou a vida desses pessoas. Então, a mudança e de épocas, de estações, também tomam lugar, por exemplo, em nossas vidas, à medida que nos movemos de uma fase para outra. E ali, nessa revelação, Deus estava justamente movendo os planos dele, trabalhando com os seus planos. Só quem podia fazer isso era uma pessoa que estivesse debaixo do poder de Deus. Só Deus podia revelar a revelação, ou dar a revelação correta desses planos. E deu a quem? A Daniel. Bom, lá, a Escritura diz que vamos de veredas e mais brilhantes, de fé em fé, força em força, glória em glória, né? Estamos aqui, né? Deus falando sempre conosco. A passagem do Salmo 84 fala de prosseguir força em força. Começa no versículo 6. Vamos lá. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial e de bênção e cobre a primeira chuva. Aqui esse versículo, então, aí no versículo 7, aí ele aparece de força em força, né? Quando o vale está árido, aí ele faz ali um manancial e as bênçãos vão cobrir, né? As primeiras chuvas vão começar a florescer, a trazer beleza, mesmo numa paisagem tão seca e tão indiferente. É no tempo Cronos do pranto, onde tudo aparece difícil e sem resultado, que o trabalho é realizado e Deus transforma o Cronos em Kairos. Quer dizer, hoje o Cronos está árido, está apático, e Deus pode usar o tempo, né, o Kairos, né, que vai fazer com que as coisas mudam. Você entra numa localidade hoje para poder trabalhar em favor do reino, o lugar é muito insignificante, árido, um lugar totalmente fora daquilo que você imagina, mas você vai ali trabalhar com Cronos, hoje, amanhã, depois, e Deus vem com Kairos, o tempo dele, para agir em seu favor. É assim que funciona o negócio. Depois de Deus fazer as promessas a Abraão acerca da nação que iria nascer nele e de Sara, existia uma estação de Cronos, quer dizer, um ano, né? Um ano. Então, quer dizer, ali teve que agora esperar com fidelidade, esperar com comprometimento com ele e com paciência. Deus prometeu algo para você? Prometeu algo para a sua igreja? Prometeu algo para o teu ministério? Então, espere, continue fiel ao Senhor, continue se comprometendo com a obra do Senhor, continua paciente ainda no Senhor, tá bom? Apesar de não perfeitamente, Abraão e Sara atravessaram esse período até que a transformação divina ocorresse, transformando o Cronos, que é o tempo ali, em Kairos, que disse: Abraão, estou grávida. Com 99 anos, com 99, Abraão com 100 anos, foi pai. Aí ele fala no versículo de Gênesis 18:10, né? Certamente voltarei a você daqui a um ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Aí. E foi assim que se cumpriu. Depois de recusar e responder Deus corretamente, Israel foi forçado a vagar por 40 anos no deserto. Quer dizer, eles tiveram tempo para isso. Em vez de ficarem pacientes, recusaram o Kairos e ficaram diante do Cronos durante 40 anos, vagando até que morressem lá mesmo. Bom, não vamos viver assim.
Se você tem promessa, se Deus prometeu algo para você, lute em oração, trabalhe em oração para isso. Em Josué 1, uma mudança divina ocorreu quando Deus mudava a estação de Kairos, né? E trabalhou ali para que eles pudessem atravessar o Jordão, e ali mostrou ali o seu poder, né? O Jordão ainda na época cheia, ainda por cima, só para poder mostrar ainda mais ou mais o poder. Deus dificulta as coisas mais só para poder mostrar o que Ele é Deus. Depois de sua dramática conversão de Atos 9, Saulo, posteriormente chamado Paulo, entrou numa grande estação de Cronos. Aí vemos no capítulo 13 de Atos a sua mudança de Cronos, que é o tempo dele de preparação, para Kairos, que é o preparador, onde ele começou a fazer o trabalho evangelístico e missionário. É assim que faz. A gente tem que obedecer ao Cronos. O que é o Cronos? É a nossa preparação, é o nosso tempo aqui nessa terra de preparação. E deixa aqui, o Deus vai estabelecer o seu trabalho como Kairos, que é o tempo dele. Ok? Para terminar, aí vemos aqui Deus falando com a igreja, dizendo: enquanto eles estavam adorando o Senhor, isto é, no Cronos, adorando o Senhor no Cronos, adorando o Senhor no Cronos, jejuando no Cronos, aí o Espírito disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Gente, vamos parar com essa ideia de achar que eu tenho que fazer tudo agora. Enquanto Deus não te chamou para a obra, faça, adore, jejue, seja fiel à sua igreja, congregue na sua igreja, seja fiel ao seu pastor. Se for preciso, aceite as propostas dele de trabalhar aqui, trabalhar ali, enfim. Ok? Bom, terminando mais uma aula, e essa aula foi muito boa, né? Muito boa. Espero que você tenha desfrutado bastante aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez aqui trazendo a aula número 7. Né? Temos 11 aulas, 11 aulas, sendo que uma delas a gente vai ter que dividir em duas, se não for embora. Então, vão ser 12 vídeos aqui nesse curso Sentinela de Oração. Deus te abençoe. Até a próxima aula aqui no Instituto Didascalo, discipulado para você. Amém.